Qual foi a tua maior decepção de ídolo que quando você era ídolo? E se você não quiser citar nome, ok. E qual é que você te surpreendeu positivamente? Falou assim, cara, eu achava esse cara meio assim e tal. Por exemplo, falo que o Edmundo é um cara que tem uma periódico, assim, uma situação, mas ele trata as pessoas bem, eu não sei. O Edmundo é um cara que tem oscilações de humor, mas é um cara de um coração enorme. Então, enorme. Falam isso. Eu dou muito bem com ele. Inclusive, quando o Dinamite morreu, ele me segurou com ele ali 1h e pouco ali no velório, fiquei do lado dele um tempão. Gosto muito do Edmundo. E ele gosta muito de mim também. Qual foi assim o que... Vamos lá. O que me surpreendeu foi o Renato Gaúcho. Eu olhava o Renato Gaúcho, tinha uma visão péssima dele. Achava ele um cara arrogante, prepotente, marrento, porque eu via como um adversário. Nunca jogou no Vasco, né? Eu era torcedor aqui nos anos 90, quando era o auge daquela falácia ele dele, Romário, Túlio, Edmundo, muita gente que levava torcedor pro estádio, né? Acirrava a rivalidade. Então eu tinha uma péssima impressão dele. Quando eu conheci o Renato, é um irmão de vida. Adoro o Renato. Cara leal, verdadeiro, coração enorme. Por isso que é o sucesso dele no futebol, Um baita de um técnico, conhece muito de bola, um baita de ser humano, ajuda muita gente discretamente, sem ninguém saber. Conheço muita coisa da vida do Renato que as pessoas não conhecem. Foi com a minha cara. Assim, é um amigo hoje que eu tenho, de conversar pelo WhatsApp. Eu tenho uma relação ótima com o Renato. Fiz essa entrevista com ele há pouco tempo, exclusiva, que repercutiu bastante. Quando ele falou sobre que ele aceitaria para a seleção brasileira, tudo mais, enfim. Então, assim, eu tenho o maior carinho por ele. Esse cara me surpreendeu muito positivamente. Tinha uma outra imagem dele, até ficar amigo dele. E assim... O negativo é se eu não quiser. Não, falo, não tem nenhum problema. Da profissão de jornalista, tem vários, mas esses eu não vou dizer porque estão vivos e eu não quero ter que causar depois desconforto e, enfim, bobagem. Mas tem gente que me decepcionou, tem gente que eu admirava e que me decepcionou profundamente. E do futebol, que eu tinha uma imagem e depois que eu comecei a conviver, de alguma forma, eu fiquei com uma... Olha só, decepção não significa que o cara é ruim. Não, relações humanas são singulares. Só decepção assim de que você, cara, criou uma expectativa e não... A maior decepção minha no futebol foi o Bebeto de Freitas, presidente do Botafogo, já falecido. Esse foi uma decepção. Porque foi o único cara que teve a audácia de dizer que eu não valia nada porque eu dei uma informação verdadeira. Aí é complicado. Coloquei uma entrevista dele, ele no ar, falando que rebaixamento não era desgraça. Ele disse isso pra mim, gravando isso comigo depois do jogo Botafogo São Paulo, lá no Morumbi. E tem uma parada com o Caio também, não foi uma confusão dessa? Teve. Aí eu botei no ar, ele me ligou, me cobrando. Eu falei, você falou isso. Eu não falei, você falou. Eu não falei. Aí eu botei ele pra ouvir ele mesmo. Ele dizia, não, rebaixamento não pode ser desgraça. Rebaixamento não é desgraça. Rebaixamento é uma situação. Eu falei, tá vendo? Agora eu sei o caráter que você não tem. Quando ele falou isso pra mim, era dia da Associação Solene dos 60 anos da Rádio Globo, na Câmara dos Vereadores. E eu gritava na porta da sessão, a ponto do Heraldo Leite e do Marco Aurélio, que era o gerente, coordenador e gerente na época, me chamarem assim, fala baixo. Eu discutia com o Bebeto que nem briga de bar. Assim. E quando meses atrás, eu tinha dado em exclusividade a contratação do Luizão pelo Botafogo, ele me chamou de mentiroso. Como é que eu vou contratar o Luizão? Eu não tenho dinheiro para poder pagar salário, você é um mentiroso. Eu falei, tá bom, o senhor tá alegando. 2 dias depois o Luizão assinou o contrato. Aí eu fui nele, eu sou mentiroso, presidente? Ou o senhor quer me dizer que eu que dei a ideia para o senhor trazer o Luizão? Então assim, a pessoa que mais me decepcionou, porque eu via o treinador de vôlei, eu via o emblema do esporte, que era o Bebeto de Freitas, e admirava ele. Eu olhava para ele e dizia assim, pô, esse cara inteligente, dedicado, um cara ele sempre transmitiu a ideia de ser um cara vivo, né? Um cara que respirava o esporte. Eu me identificava com ele. A primeira vez que eu ouvi foi num evento que eu fui cobrir para a Rádio Brasil em 2000, evento de vôlei ainda, lá no Copacabana Palace. Pô, ele veio, conversou com a gente, me deu um abraço. Eu tinha um carinho por ele. Quando ele foi eleito o presidente do Botafogo em 2003, sucedendo ao Mauro Ney, 2002. Eu cobri o Botafogo em 2004. Cara, eu fui lá, cobri ele lá, sempre brincando comigo, me zoando igual de Vasco. Mas a convivência profissional foi péssima e eu descobri características medonhas dele. Então, assim, ele foi a minha maior decepção no futebol.